Notícias dão conta de novos No casos de dia 8 de aparições de setembro, objetos o voadores fazendeiro não em Camboja identificados na pegou uma região. garrafa de vinho, pegou seus 3 Por cães, volta uma das galinha 5h30 da manhã, e dia matou 25 todos de eles fevereiro, tirando seus uma mulher filhos. estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando Misteriosas avistou luzes uma se grande acenderam no criatura norte armada do em país cima de uma às árvore. 6h30 da manhã do dia 7 de fevereiro. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa No expedição exato dia orbital, 12 do encontraram grandes 42, pegadas de Maia aranha, Frau, uma e a altitude de 5.000 Ocean metros. parece ter chorado sangue pela 4ª vez esse ano. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Desocultados, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Wellington. E aqui do outro lado, o Gustavo. Após alguns episódios aí sobre a quarentena, né? Sobre o Covid-19, a gente vai trazer um novo episódio. Um pouco diferente também, acho, né, Gustavo, dos estilos que a gente vinha trazendo. Pois é. A gente ficou vários dias aí fazendo aquele formato dos episódios, né? Falando sobre a quarentena, mas acho que já tá na hora da gente ir voltando à programação normal, né? Não vamos deixar de fazer os episódios da quarentena. Acredito que nos próximos dias a gente vai fazer o próximo episódio para ir falando sobre a situação. Quem sabe trazer algum outro convidado também para dar essa perspectiva, como a gente fez no último. Mas a gente vai também lançando os episódios normais, né? Até porque senão a gente acaba perdendo a rotina, né? Então, a partir do dia em que você estiver vendo que lançou esse episódio, a gente vai estar voltando àquela rotina normal de a cada 20 dias estar lançando um episódio do podcast principal. E aí no meio a gente fica inserindo os episódios extras, né? Esse episódio particularmente, a gente fez realmente, como o Wellington falou num formato diferente. A gente assistiu alguns documentários que tratam sobre o tema de sobrenatural e de coisas espirituais, enfim. E a gente vai estar comentando sobre eles e aproveitando, né, a oportunidade para estar entrando dentro dos temas que eles falam, né? Acho que já vamos começar falando sobre quais são esses documentários que a gente assistiu, né? O primeiro deles, o nome original é The Nightmare. Foi produzido em 2015 e aqui no Brasil foi trazido com o nome O Pesadelo, Paralisia do Sono. E como o próprio título diz, a temática dele é sobre paralisia do sono. E o outro documentário que a gente vai comentar, ele se chama Hostage to the Devil, de 2016. Esse não foi lançado, não tem dublado, não foi lançado no Brasil, mas você encontra ele legendado em português na própria Netflix para quem tem a disponibilidade de assistir, né? E a temática dele, né, ele conta a história de um padre que praticava exorcismos, enfim. A gente vai estar falando mais detalhadamente sobre eles após os recados aí de sempre. Antes de começar, já queria deixar avisado e lembrando de novo que a gente está nos maiores agregadores de podcast. E também temos um e-mail que é desocultados@gmail.com, onde você pode estar mandando qualquer sugestão de tema ou contando a sua experiência. Além disso, temos o site que é desocultados.com. Nele você encontra o link para qualquer plataforma. A gente está nas principais, digamos que é Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e algumas outras que você pode encontrar lá. Isso aí, se você tiver alguma experiência, a gente está procurando realmente relatos das pessoas para que a gente possa utilizar aqui no programa para comentar ou para juntar vários relatos e fazer um programa só. Então, se você tem alguma experiência relacionada com religião, com sobrenaturalidade, manda pra gente que a gente vai futuramente estar utilizando a sua história. Isso aí, então, vamos pro episódio. Bom, a gente vai começar comentando sobre o pesadelo paralisia do sono. Não vou me aventurar a falar em inglês porque talvez a pronúncia saia errada. Mas enfim,
Primeiro é uma opinião minha aqui sobre o que eu achei do documentário em si. Ele basicamente trata, são vários depoimentos, né, de pessoas que tiveram experiências com paralisia do sono. Eu, assim, eu comecei a assistir com trilha sonora aqui e confesso que começou a dar um pouco de medo. Então eu achei a trilha sonora dele um tanto quanto pesada, digamos em termos técnicos, né? Eles criaram, assim, tipo, toda um clima dentro da criação, dos efeitos e tudo mais, pra realmente botar medo em quem tá assistindo, né? Então eu vejo que não foi um documentário mais técnico, mas talvez pra botar medo mesmo. Eu achei um pouco errado, né? Então, eu acho que a gente devia remover esse véu de escuridão que a gente coloca sobre a paralisia do sono. Mas no demais, assim, as experiências são todas clássicas, diga-se de passagem, eu achei, né? A maioria delas comuns. Algumas que a gente vai discutir mais pra frente, um pouco mais ímpares, diga-se de passagem. E no mais achei comum, né? Assim, não é uma superprodução nem nada do tipo. Mas a minha opinião básica é essa. Eu até achei que a produção do episódio ficou bem interessante. Acho que eles utilizaram muito bem o recurso visual, principalmente. Eu recomendo, né, esse documentário. Acho que ele é bem... Ele expõe basicamente tudo o que é de mais comum dentro do fenômeno da paralisia do sono, né? Os casos que ele mostra, que em resumo, assim, ele pegou os caras que produziram o documentário, pegaram 8 pessoas diferentes, né? E ao longo do documentário eles vão falando sobre as experiências de paralisia do sono que cada uma dessas pessoas tem, vai se alternando e de uma forma, de um fluxo bem legal, assim, para assistir. E você vê alguns padrões, né, que se repetem ao longo dessas paralisias, principalmente em relação às alucinações, aqui eu coloco entre aspas, né, que as pessoas que passam por esse fenômeno, elas têm. E a forma como eles usaram isso visualmente, eu achei que ficou bastante interessante. Como o Wellington disse, eles apelaram bastante para fazer algo chocante no sentido de causar medo para quem está assistindo, né? Nem sempre essa é a abordagem correta, mas acredito que seja a abordagem mais comercial, né? E acredito que ficou bem claro, assim, tudo que eles quiseram passar e é um documentário que eu particularmente recomendo para quem quer conhecer sobre o tema e para quem já conhece e que não se importa de realmente se assustar assistindo, ele é bem interessante. Então, esse fenômeno da paralisia do sono que é tratado dentro desse documentário, ele é um tema bastante conhecido, né, digamos. Acredito que grande parte das pessoas, na verdade, estima-se que 40% das pessoas vão ter episódios de paralisia de sono pelo menos uma vez ao longo de suas vidas, né? Eu, particularmente, praticamente todas as pessoas que eu conheço e que eu falo sobre esse assunto, a pessoa disse que pelo menos uma vez na vida ela já teve, né, já passou por uma paralisia do sono. Eu particularmente tenho algumas situações que eu passei e que a gente vai mais no final estar comentando sobre nossas experiências pessoais sobre esse fenômeno. E na verdade a paralisia do sono ela tem várias visões, né? Com certeza existe uma visão científica por trás dela, né, do porquê que ela ocorre, como que ela ocorre, né, o que explica esse fenômeno, que é um fenômeno bastante aterrorizante. Quem já teve sabe como é uma situação que causa muito medo, né? A gente vai estar falando um pouco sobre também a visão espiritual disso, né? Religiões como, por exemplo, o espiritismo deixam bem clara a opinião deles sobre o que seria esse fenômeno. Algumas outras religiões nem tanto, mas dão a entender, né, o que poderia ser isso. No meio ocultista, você tem a paralisia do sono como um fenômeno de semi-projeção astral, né, digamos. A gente vai estar entrando mais a fundo nisso posteriormente. Acredito que o mais interessante primeiro seja estar falando cientificamente o que significa esse fenômeno, né? Bom, primeiramente, entrando um pouco mais nessa questão científica da coisa, ela basicamente ocorre quando a gente está consciente, mas incapaz de se mover. O que acontece é que nosso cérebro entende que a gente está dormindo, quando na verdade a gente está acordado. Então meio que gera uma confusão. E baseado nisso, essa confusão faz com que a gente misture o que seria um sonho com o que é a realidade. Por isso a gente às vezes consegue abrir o olho,
mas a nossa mente, essa imagem que a gente recebe de fora, que é captada pelo olho, acaba se misturando com outras coisas. Por isso que acontece essa visão que muitas pessoas têm de ver algum monstro ou alguma entidade. Que comumente é aquela entidade do homem com chapéu ou de um corpo negro, alguma coisa do tipo, né? Como se fosse uma sombra mesmo. Mas é por conta, é isso cientificamente falando, por conta dessa mistura que tem da realidade com os sonhos. Algumas pessoas sentem uma pressão, uma sensação de asfixia, o que eu acredito que seja comum, né? Porque você não está conseguindo mover seu corpo, então essa sensação de pressão que você tem é porque é como se alguém estivesse segurando o teu corpo, né? E a asfixia também por conta dessa pressão, você acaba não tendo essa capacidade de regular direito a tua respiração, porque teu cérebro está transtornado. E também por causa da pressão que você sente, né? Então é como se você não conseguisse respirar, como se alguém estivesse te prendendo mesmo. Ela pode acontecer quando a gente deita para dormir, né? Então você tá começando a dormir, quando você dorme, você logo acorda novamente, né? Talvez algum fator externo ou algum fator interno, não sei dizer ao certo. E nesse momento que você acorda, é como se você não se movesse. Então acho que quem teve a experiência sabe como ela é, mas quem não teve, só para descrever melhor como que ela funcionaria na realidade. Você está deitado na tua cama, na posição que você deve dormir, e você tenta com todas as suas forças se mexer. Muitas vezes você acaba conseguindo se mexer, mas ao acordar você está na posição inicial. Então é muito bizarro, é como se você tentasse, sei lá, tipo, tentasse gritar ao todo e fugir daquilo, não consegue. E é uma situação muito terrível, assim. É realmente como se estivesse paralisado mesmo. Que o próprio nome já diz isso, né? Ela pode acontecer também logo antes da gente despertar. São dois momentos, né? Essa transição entre acordar e dormir, ou estar dormindo e acordar. Então, como que ocorre esse processo, né? Durante o sono, né? A gente está lá dormindo, o corpo ele vai alternar entre alguns ciclos, né, de sono. Ele geralmente vai alternar entre o REM, né? Conhecido como REM, que é o movimento rápido dos olhos, e o NREM, né? Que é o movimento não rápido dos olhos, né? Um ciclo de sono REM e NREM, eu não sei se eu estou pronunciando as siglas do jeito certo, mas ele vai durar cerca de 90 minutos, né? O NREM ele vai ocorrer pela primeira vez, né? Ele ocorre antes e ele leva até 75% do tempo total de sono de uma pessoa. E durante o sono NREM, né, do movimento não rápido dos olhos, o corpo da gente relaxa e vai restaurando, né, as energias, né, naturalmente. E no final do ciclo do NREM, o sono vai se deslocar para o REM. Os olhos vão começar a se mover rapidamente e é aí que ocorre o fenômeno dos sonhos, né? Só que o resto do corpo ele permanece bastante descontraído. Os músculos eles são desligados durante o sono REM e a paralisia do sono ela vai ocorrer se você, em algum momento, você tomar consciência durante o teu ciclo REM sem que ele tenha terminado. Então você vai estar nesse ciclo do movimento rápido dos olhos, em meio aos teus sonhos ali, e de repente você toma consciência, como se você estivesse acordando, mas não acordou completamente. E aí seu corpo não consegue entender direito o que está acontecendo, né? Seu cérebro não consegue processar exatamente o que está acontecendo, e você vai ter todas essas imagens que geralmente você tem em sonho, só que com os olhos abertos. Aí o que acontece é que você começa a misturar aquilo que você está vendo no mundo físico com as imagens que são gravadas aí que estão sendo projetadas pelo teu cérebro. E cientificamente, na verdade, não existe nenhuma explicação comprovada, né, por que acontecem sonhos, né? Por exemplo, não existe algo que explique com certeza é isso que causa os sonhos. Até hoje não se sabe o que é um grande mistério. E então a paralisia ela acaba ficando um pouco dependente, né? Não existe uma explicação para essas alucinações que ocorrem, nem cientificamente. E especialistas, né, da área eles acreditam que sejam imagens causadas pelo medo, né, e que são criadas com base no contexto cultural, né, ou em alguma memória do indivíduo. Esse fenômeno de paralisia do sono ele pode acontecer em qualquer idade, né? Você tem relatos de pessoas que têm isso com 2, 3 anos de idade, que conseguem lembrar, porque é uma experiência muito traumática, realmente.
até pessoas idosas que têm essa experiência também. Então pode ocorrer em qualquer momento da sua vida. E não existe uma distinção de gênero, também acontece de maneira igual para homens e mulheres. E as causas, né, que cientificamente poderiam causar isso seria a falta de sono, horários irregulares, né, e também o estresse. Você ter algum transtorno psicológico, alguma situação complicada que você está passando na sua vida pode vir a causar isso também. Até o fato de simplesmente você dormir de costas, né, dormir de barriga para cima, já é um estímulo, né, cientificamente, para estar causando esse fenômeno. Narcolepsia também, que é um outro distúrbio do sono, que é quando você tem sonolência excessiva durante o dia, independente de você dormir bem à noite, você sempre sente sono durante o dia, né? Isso é a narcolepsia. Ela também pode ser uma causa conjunta, né, da paralisia do sono. Câimbras noturnas e até mesmo o abuso de substâncias médicas, né, que vão estar contribuindo para essa questão da paralisia do sono, né? Wellington, se você quiser falar também sobre o lado espiritual, né, o que as religiões, né, o ocultismo fala sobre, tenta explicar, né, na visão deles do que seria a paralisia do sono. Certo. Eu vou citar algumas coisas que eu também aprendi lá no Centro Espírita, né, através de conversas e fazer algumas ligações com outros aspectos. Bom, basicamente, quando a gente dorme, não sei se você já ouviu falar disso ou não, né, nessa questão espiritual, quando a gente dorme, a nossa alma se desprende do corpo. Então, ela tem essa emancipação. Quando os nossos sentidos se entorpecem, quando a gente realmente dorme, a alma vai vagando por aí e encontra diversos seres e tudo mais. Até isso é uma explicação espírita para os sonhos, né? As coisas que a gente sonha são coisas que a gente vê ou conversa com outras pessoas enquanto estamos dormindo, isso no mundo astral, certo? Então, por isso que às vezes pode acontecer de tu e um amigo teu ter sonhado a mesma coisa, ou coisas muito semelhantes, porque muito provavelmente vocês dois, durante esse período que vocês passam no sono astral, vocês acabam tendo um contato e conversando sobre algo, e vocês têm o mesmo sonho. E quando esse desprendimento acontece, aos poucos, né, ele não é tipo um tranque, digamos assim, então você dorme e depois acontece, mas conforme você vai dormindo, o teu espírito vai saindo do teu corpo, então é um processo que ocorre lentamente, e quando esse processo não ocorre muito bem, podem acontecer várias coisas. Uma coisa que pode acontecer é a paralisia do sono, então o teu espírito tá livre de certa forma, mas ao mesmo tempo ele está em contato com o mundo físico através do teu corpo. Então o teu espírito não está controlando o teu corpo, mas ele está observando o mundo através do teu corpo. E é onde acontece a paralisia do sono. E também pode acontecer, até para citar uma outra forma disso acontecer, o teu corpo está sendo operado pelo espírito, mas ele está totalmente no mundo espiritual, e aí onde acontecem as pessoas sonâmbulas, né? O espírito está controlando o corpo, mas ele está mais no mundo espiritual. Então ele não tem essa interação aqui, mas teu corpo continua se movendo. Então são duas coisas que podem acontecer com essa emancipação meio que falha, digamos assim, do espírito. Existe alguma explicação do porquê que isso ocorre? Qual seria o motivo disso acontecer? Porque, por exemplo, no meio ocultista, você não tem um motivo claro de por que acontece. Você ter uma projeção astral espontânea, até aí tudo bem, mas você ficar nesse meio termo é algo muito, muito estranho de acontecer, né? Ainda mais quando acontece com as pessoas com muita frequência, né? Por que a pessoa não consegue se desprender de uma vez por todas, né, do corpo? Você ter esse fenômeno acontecendo com você todas as noites. Eu até dei uma pesquisada para ver a visão espírita do que poderia significar esse fenômeno, né, para as pessoas. E algumas definições que eu encontrei foi que poderia ser um meio do mundo espiritual tá te estimulando a despertar teus sentidos, né? Como se estivesse dando um sinal de, veja que existe algo além daquilo que você acredita, tentando dar um estímulo para a pessoa buscar mais informações, né? Buscar uma espiritualização e também tá tendo conhecimento de que existe um mundo além, né? Mas foi a única definição que eu encontrei. Eu não sei se você sabe me dizer de alguma outra forma. Cara, eu até tava procurando
procurando alguma coisa no Livro dos Espíritos, mas por enquanto eu não encontrei nenhuma explicação do porquê a gente não se desprende, né? Até quando a gente vai ter uma experiência de projeção astral, pelo que eu comentei com o meu padrasto, né, que ele é espírita há muito tempo, ele disse pra mim que quando a gente está tentando ter uma projeção astral e a gente tem o medo, ou a ansiedade, ou sentimentos negativos, o nosso espírito imediatamente retorna ao corpo. É como se fosse um mecanismo de defesa, né? Porque quando a gente entra em contato com o mundo espiritual, lá vão existir seres que são de baixo nível. E se nossas vibrações estiverem nesse baixo nível também, a gente vai acabar entrando em contato com eles. E é uma experiência aterrorizante, né? Então, é um mecanismo de defesa. Agora, por que isso não acontece quando a gente tá tendo uma paralisia do sono? Eu realmente... E também, não sei o tempo que dura a paralisia do sono, acho que ninguém definiu isso, né? Podem ser minutos que parecem horas, ou ao contrário também. Pois é, no próprio documentário tem um caso de um rapaz que ele teve esse fenômeno, daí ele conta, né, o que aconteceu e tal, e ele fala que quando ele acordou, né, depois de toda uma experiência de terror que ele descreveu, né, que pareceram horas, e tinham passado só 2 minutos que ele tinha ido deitar. Então é muito parecido com os sonhos, né? Às vezes a gente também vai deitar, a gente dorme muito rápido porque estava muito cansado ou muito estressado, enfim. E a gente tem algum sonho horrível, né? Algum pesadelo e acorda, aí você vai olhar no despertador, você sofreu por horas no pesadelo e faz tipo 5 minutos que você deitou. Então eu acredito que seja muito parecido, né? Como quando você tem sonhos ou pesadelos. Sim, até essa questão da vibração e do fato de você ter sonhos e pesadelos nesse caso, né? Entra muito em contato com isso, né? Você tá estressado, você tá mal, você tá com pensamentos negativos, e isso faz com que suas vibrações fiquem baixas, né? E aí, que nem o que você falou, às vezes você tá muito estressado e você dorme rápido, e aí você tem um pesadelo. E isso ocorre porque suas vibrações estão baixas. Então, quando você entra no mundo espiritual, né? Quando tua alma emancipa-se do teu corpo e entra pro mundo espiritual, ela acaba entrando em contato com os seres de baixo nível, né? Que vão fazer as coisas para te assustar, vão te perseguir. Eles não podem te fazer mal efetivo, né? Eles não podem machucar você. Mas mesmo assim, gera um terror. E isso faz com que você tenha pesadelos. Então são mensagens, né? Se você tá tendo muitos pesadelos, se você tá tendo muitas experiências negativas durante teu sono, é muito provável que isso possa ser assimilado, eu digo em questão espiritual, com pensamentos negativos, com estresse, com alguma coisa que tá te incomodando na vida real, na vida física mesmo, que você precisa cuidar. E eu acho que em contrapartida disso, dá pra se dizer que sonhos seriam uma resposta positiva, né? Não sei se você concorda comigo nesse aspecto, Gustavo. Não, eu concordo que a partir do momento, né, que você começa a ter pesadelos recorrentes, ou até mesmo episódios de paralisia do sono recorrentes, você tem que começar a rever teus hábitos do dia a dia. Alguma coisa está acontecendo fora do comum, né? Alguma coisa está sendo feita de maneira errada. Acredito que os sonhos são realmente saudáveis, né? A partir do momento em que você consegue ter experiências positivas enquanto dorme, significa que teu espírito está andando livremente no astral, não está sendo influenciado por espíritos negativos, né? Muitas vezes você vai estar fazendo automaticamente algum trabalho positivo e vai estar tendo bons sonhos, né, como uma única memória dessas coisas que você está fazendo, né? E até no documentário também a gente vê que tem alguns casos onde a pessoa tem a paralisia espontaneamente, né? Ela não lembra de nada, só lembra quando ela acorda e está tendo a paralisia. E basicamente nos outros casos a pessoa está no meio de um pesadelo e aí de repente acontece alguma coisa que em outras situações faria ela acordar, mas na verdade não acontece isso. Ela é jogada de volta para o corpo dela e ela fica presa, não conseguindo acordar. Então, quando a gente tem um pesadelo, pessoas que não sofrem de paralisia do sono, quando acontece o gancho que te assusta, você volta para o teu corpo. É automático, é um mecanismo de defesa, como o Wellington citou anteriormente. E essas pessoas, elas voltam para o corpo, mas elas ficam presas ainda no mundo astral sem conseguir acordar. E geralmente os pesadelos eles são imagens projetadas, né? Não é exatamente o que ocorreu no astral. Muitas vezes se mistura com memórias ou até com coisas que a gente acaba criando depois que acorda. Então muitas vezes o seu corpo astral está ali passando por uma situação de terror dentro do teu próprio quarto. E quando você volta para o teu corpo e fica preso ainda no mundo astral, só que dessa vez
sem liberdade de estar podendo se mover, nem astral, nem fisicamente, você vai reviver essa experiência de terror, vai continuar. É como se depois daquele susto que você toma no pesadelo, o pesadelo não acaba, ele continua te aterrorizando, e o sentimento de terror é muito grande de fato. Então é uma experiência bastante aterrorizante para quem tem isso, né? E imagino que as pessoas que têm isso de uma maneira crônica, né, todas as noites tendo isso, pode até causar problemas no teu dia a dia, né? Você não consegue mais tá desempenhando suas funções no dia a dia de uma maneira de 100%, né? Porque você tá o tempo todo sem conseguir dormir direito, você vai dormir à noite já com medo do que vai acontecer. É uma situação muito estressante e que acaba alimentando a própria situação, porque esse estresse gerado pela própria paralisia do sono vai causar mais paralisias do sono, né? Então é um ciclo vicioso, né? É bastante complicado. Até em complementação, né, nessa questão de você continuar vendo coisas, tem uma pergunta que eu vou ler aqui do próprio Livro dos Espíritos, que é a 409, o número da pergunta, e ele diz assim, ó: frequentemente, em um estado que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais aprendemos os mais minuciosos detalhes. É isso um efeito de visão ou de imaginação? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar seus grilhões, né? Ou seja, se libertar do corpo. Ele se transforma em TV. Se o sono fosse completo, seria... Então é o que o Gustavo falou, né? Que você desperta, mas você continua tendo o pesadelo, porque o espírito não conseguiu voltar pro corpo, né? E essa ligação, essa questão de não conseguir voltar pro corpo, às vezes pode ser uma questão de você estar no susto mesmo, né? Porque quando você acorda no susto, você fica meio desnorteado. Porque demora um tempo para se encaixar no corpo. É um processo gradual, assim como dormir é um processo gradual, acordar é um processo gradual também. E como foi no susto, a alma não consegue voltar de imediato pro corpo. E ela fica nesse meio termo onde você entra na paralisia do sono. E realmente muito terrorizante, né? Até acho que depois vamos contar algumas experiências pessoais, mas é como se você estivesse dentro de um filme de terror. Porque você vê as coisas que você veria se estivesse no lugar daquele personagem do filme de terror. E é pior ainda, porque você não consegue fazer absolutamente nada pra evitar aquilo. Nem gritar você não consegue. Eu acho que é interessante a gente falar também sobre a interpretação cristã, né, sobre esse fenômeno, né? Hoje em dia já não é tão comum você ouvir, por exemplo, líderes religiosos cristãos falando sobre esse fenômeno, né? Mas na antiguidade você facilmente associava isso a atividades que os cristãos chamam de demônios, né? Então você vê, até existe um quadro muito famoso, né, que a grande maioria das pessoas conhece, né? Quem acha que não conhece, na hora que vê, talvez vai vir à memória, né, que esse quadro é bastante famoso, né, que é um demônio sentado sobre o peito de uma pessoa na cama, né, dormindo, representando o que seria a paralisia do sono de um ponto de vista mais cristão, né? Um próprio espírito demoníaco sentado em cima do peito da pessoa, que é o que causa a asfixia, que é tão comum na paralisia do sono, aquele sentimento de impotência, de ter algo sobre você, te travando ali, que você não consegue se mexer. Então, existe esse ponto de vista também. E o que é bastante comum, eu acho que é interessante de comentar, é como as aparições que as pessoas veem durante a paralisia do sono se concentram em formas humanoides, perfeitamente sombrias, né? Como se fosse um homem-sombra, praticamente, né? É o que originou a lenda urbana, né? Entre aspas, das pessoas das sombras, né? Ou Shadow People. E essas silhuetas, elas tendem a ser bastante recorrentes em vários relatos de paralisia do sono. Nesse documentário você vê como praticamente todas as pessoas que têm, elas relatam essas formas, que se a gente olhar de um ponto de vista espiritual, pode simplesmente ser espíritos que estão no quarto ali e naturalmente esses espíritos já estão ali o tempo todo, na verdade, só que quando você está nesse limiar entre o mundo astral e o mundo físico, você acaba conseguindo ver eles naturalmente, né? Porque você está no mundo astral, que é o mesmo que eles estão. Só que é muito estranho porque as pessoas nunca descrevem rostos, elas nunca descrevem formas específicas,
da pessoa estar vestindo alguma roupa, não. São sempre formas negras, completamente negras, sem nenhum outro detalhe. E em alguns relatos você vê um outro elemento. Não são todos os relatos que contêm isso, mas se você pesquisar na internet, existem até projetos que foram criados para contabilizar o número de pessoas que têm experiências com uma entidade em específico chamada Hatman, ou, né, na nossa língua, Homem de Chapéu, que é uma forma sombria igual às outras, completamente negra, sem nenhum detalhe, exceto que é possível você identificar que essa forma está usando ou um chapéu simples ou um fedora. E é muito comum as pessoas escreverem essa criatura como aparecendo durante as paralisias do sono, e várias delas escrevem que têm a impressão de que essa figura comanda as outras que são mais comuns, né? Que são simplesmente formas negras generalizadas. E é realmente uma visão muito assustadora e é algo que coloca uma pulga atrás da orelha, né? Do que estaria por trás desse fenômeno, né? Será que seriam essas entidades que estariam causando isso nas pessoas? Por que elas são tão comuns, né? Até, acho que para facilitar a visualização de vocês que estão ouvindo, vai no Google Imagens e digita silhueta. É isso que as pessoas veem. E a silhueta nada mais é do que aquilo que vocês vão ver se vocês fizerem essa pesquisa. E acho que facilita um pouco essa imagem de identificar. Quando o Gustavo fala do homem de chapéu, ou dos seres que parecem sombras, são vistos como silhuetas mesmo. Que seria o que vocês vão encontrar na pesquisa, para facilitar mesmo a visualização. E esses seres que aparecem, eles parecem ter prazer em ver você sofrendo, ter prazer em ver você passando medo. E é por isso que eles acho que talvez essa padronização, como o mundo espiritual tem uma comunicação muito mais efetiva que o mundo real, esses mesmos seres que são espíritos de baixo nível, que se comprazem em ver o mal dos outros, eles acabam adquirindo as mesmas formas, né, para criar um padrão, para as pessoas acharem que é sempre o mesmo ser, para as pessoas terem medo, porque de fato no mundo espiritual não existe uma forma definida, né? O espírito é aquilo que ele vê de si mesmo, né? Ou a interpretação dele de si. Então ele pode ser identificado dessa mesma forma para todas as pessoas. Acredito que seja algo possível, né? Então talvez de fato seja isso. E quando você, claro que eu não tô aqui para, quando eu falo, né, da visão espírita da coisa, eu não quero contrapor ou me opor à tua visão, talvez que possa ser cristã, que possa ser diferente da nossa, da minha, pessoal, mas de uma visão espírita isso não é um demônio, né? Isso seria um espírito de baixo nível, e acho que eu comentei algum episódio dos espiritismos, se eu não comentei já, que existem vários níveis de espírito, e esses espíritos de baixo nível, eles gostam de ver as pessoas sofrendo. Eles gostam de ver a pessoa passando por dor, por medo e por sensações semelhantes às que a maioria das pessoas tem numa experiência de paralisia do sono. E é por isso que eles agem dessa forma, pra realmente botar medo em você. Eu acho que talvez uma coisa que possa ser efetiva é tentar não sentir medo na hora. Aceitar a situação, e depois eu vou contar uma experiência pessoal minha. Aceitar essa situação, que ela vai se transformar em uma experiência completamente diferente. Realmente é uma experiência muito assustadora para você que passa por isso constantemente, né? Até é interessante quem passa por essa experiência e que aprendeu a lidar, se quiser mandar pra gente um relato de como aprendeu a lidar com essa situação, porque realmente não existe, por exemplo, nenhum tratamento médico em relação a isso. O que, se você for em qualquer profissional médico ou até mesmo, né, um psiquiatra ou psicólogo, eles vão recomendar simplesmente que você mude de hábitos, né, busque se estressar menos, dormir melhor, dormir mais horas durante a noite, regular seu ciclo de sono. E não existe nada específico, algum remédio que você possa tomar, não existe. Então você acaba tendo que resolver isso de uma maneira ou psicológica ou espiritual. Não existem muitas alternativas. Então, como o Wellington falou, acho que você tem que, se você passa por isso, é muito aterrorizante, né? Mas você acaba tendo que enfrentar esse medo. Quem sabe o que acontece se você interagir com essas entidades, né? Acho que é um momento de experimentar, talvez, o que acontece se você tentar conversar com elas. Algumas pessoas até relatam, né? No próprio documentário também você vê que elas ouvem vozes e geralmente não, em todas as vezes, são pessoas zombando delas, né?
como se fosse realmente um espírito de baixíssimo nível, né, tentando atormentar a pessoa e principalmente se alimentar do medo dela. Parece que existe essa recorrência, até nesse próprio Homem de Chapéu e nos Homens Sombra, de estar causando medo nas pessoas e se aproveitando dessa situação, né, dessa sensação, para estar angariando força, né, para si. Então, na verdade, não existe nenhum consenso, nem mesmo no meio ocultista, do que seriam essas entidades, né, que são completamente sombrias. Mas acredito que para quem tem encontro com esses seres, tenha que passar por um processo de vencer o medo, né, que é causado pelo fenômeno, para estar conseguindo se libertar desse ciclo. Não tem muita alternativa. Acho que para finalizar essa parte, né, e partir para outro documentário, né, que a gente vai comentar, acho que o Wellington pode começar falando sobre os relatos pessoais dele, né? A minha primeira experiência foi uns 3 anos atrás. E ela foi a experiência mais comum possível, né? Eu tava deitado. A maioria das pessoas tem essa experiência deitado com a barriga pra cima, pelo que eu percebi, assim, no documentário. E eu estava, ao contrário, eu tava de barriga de bruço, que é de bruço que fala, né? E o que aconteceu foi isso, né? Eu tava deitado assim, tipo, de barriga pra baixo, olhando pro lado, e tinha sol já. Eu lembro de abrir os olhos, e no primeiro momento eu não tava com medo nem nada do tipo. Eu olhava pra frente, eu vi que tava dia, né? E eu tava naquela sensação, tipo, vou continuar dormindo e tal. E de repente senti vontade de levantar. E foi aí que eu comecei a ficar com medo e que o terror começou a tomar conta de cada centímetro do meu corpo. Porque a partir daí eu já via que eu não conseguia mover nem um dedo, nem respirar direito, não conseguia. E então eu comecei a sentir... Eu sentia que tinha alguém na minha cabeceira, na verdade, né? Eu não conseguia idealizar o que era, mas era como se tivesse alguém na cabeceira da minha cama. E eu tentava a todo custo me libertar. Quando eu tentava fazer muita força, era como se eu descolasse do meu corpo, como se minha alma descolasse do corpo. E eu me torcia, minha cabeça torcia bastante, e eu tava tentando gritar, mas não saía som algum. E eu fiquei... a experiência toda, tipo, pelo que eu entendi assim de tempo, durou mais ou menos uns 5 minutos. E depois eu adormeci de novo. Eu não acordei logo em seguida. E pra mim foi muito estranho, porque acabou parecendo só um sonho. Depois que eu fui comentar com um amigo meu, que ele falou que isso foi uma paralisia do sono. Mas foi uma experiência assim, tipo, não teve nada demais, assim, que aconteceu. Foi uma experiência isolada, né? Foi isolado, né? E foi uma experiência comum, né? Tipo, a pessoa acorda, não consegue se mexer e sente a presença de alguém. Mas eu não vi nada, né? Então, talvez eu acho que eu tenha até que agradecer a Deus aí, se ele existe, por não ter sido algo aterrorizante. Realmente, né? É uma experiência que é bastante clássica, né? A paralisia do sono bem clássica mesmo. Eu também vou falar um pouco sobre a minha experiência. Eu tive essa experiência muito, muito novo. Eu tinha por volta de 5 anos de idade. E eu digo isso porque eu lembro que eu já tinha começado a ir na escola, mas eu era muito novo. Então eu posso estar errando aí por um ano, aí 5 ou 6 anos de idade eu tinha, por aí. E nesse dia, era um dia de semana normal. Eu estaria acordando de manhã para ir na escola, né? E eu estava dormindo no meu quarto. Eu morava com minha mãe e meus avós, né? Meu avô e minha avó. E já era cedo de manhã, devia ser ali por 6 horas da manhã, por aí, um pouco antes, um pouco depois. E o meu quarto, ele já estava iluminado um pouquinho pela luz do sol, né? O sol já tinha nascido. Então não estava completamente escuro e nem uma penumbra, já estava o quarto levemente iluminado pelo sol. E eu lembro de ter acordado, né? Na minha cabeça eu tinha acordado, mas logo eu descobria que eu não estava realmente acordado, né? E eu ouvi a voz da minha mãe, né? Ela já tinha acordado naturalmente, que ela também levantava cedo para ir trabalhar e para me levar na escola.
conversando com a minha avó. Minha avó também acordava bem cedo, né? O pessoal do interior tem esse costume de acordar mais cedo do que o normal, né? E elas estavam conversando, né, na cozinha. Eu lembro de ouvir as vozes delas e achar que eu tinha simplesmente acordado, né? Eu estava de barriga para cima, também lembro disso. E aí eu ouvi elas conversando. Só que quando eu acordei, né, o meu quarto já um pouco iluminado, eu consegui ver no meu quarto, né, sobre mim, né, não exatamente sobre mim, mas mais próximo do teto do quarto, haviam duas formas, né? E eu digo formas porque não tem como definir elas. Não é uma forma geométrica, não é uma forma humanoide, é simplesmente uma forma abstrata. Não tem como eu descrever isso. Talvez seja a minha memória que esteja apagada com o passar do tempo, e talvez naquele momento tinha alguma forma, mas eu acabei esquecendo por causa do tempo mesmo. Mas existia uma forma escura, né, completamente negra, de um lado do quarto, e do outro lado do quarto uma forma também abstrata, né, da mesma forma, só que ela emanava luz. Ela era branca, né, mas branca não exatamente a cor branca, era mais uma forma de luz mesmo. E essas formas estavam pairando no ar. Elas não estavam nem no chão, nem grudadas no teto, mas elas estavam pairando no ar, uma em cada canto do quarto, basicamente. Nesse momento eu já me assustei muito quando eu acordei, né? Imagina, você ter 5 anos e ver uma coisa dessas, você não consegue nem entender direito o que está acontecendo. Só que eu não conseguia nem me mover, né, para poder sair dali, poder correr para minha mãe, e também não conseguia falar, né, por mais que eu tentasse. Eu lembro de tentar falar, de tentar gritar para minha mãe, mas não saía nada. E essa forma escura, essa forma branca, elas começaram a se degladiar. Uma avançava sobre a outra e elas pareciam realmente estar numa luta, sabe? Uma ia para cima da outra e voltava, só que não dava para entender muito bem o que estava acontecendo, porque era tudo de maneira bastante abstrata, né? Essas formas, nem mesmo uma forma definida elas tinham. Então era algo muito estranho que estava acontecendo e muito assustador também. E eu assisti isso completamente paralisado, não conseguia esboçar nenhuma reação. E de repente eu comecei a ouvir a voz da minha mãe se aproximando e os passos dela pelo corredor. Então eu percebi que minha mãe estava chegando no quarto e eu comecei a me aliviar um pouco. E conforme minha mãe foi se aproximando e finalmente entrando no quarto, essas formas elas simplesmente foram desaparecendo e eu fui voltando para o meu estado normal e acordando. Minha mãe estava entrando no quarto justamente para me acordar para ir para a escola, né, logo em seguida. E foi uma experiência totalmente isolada, foi a única vez que eu tive essa experiência tão vívida também, e só fui ter paralisias do sono novamente muitos anos depois, na minha adolescência. Então foi algo que eu não consigo explicar, não faço nem ideia do que isso possa ser. Pela questão do tempo, é mais provável que seja algo criado pelo meu cérebro no momento ali da imaginação de criança, mas daria para dizer também, né, de um ponto de vista espiritual, que pode ter sido alguma entidade maligna que tentou se aproximar de mim e eu fui defendido de alguma forma por essa outra entidade que emanava luz, porque eu não consigo imaginar uma entidade que emane luz propriamente dita e que seja de baixo nível, sabe? Então, eu acredito que possa ter sido isso, mas creio mais que tenha sido algo do meu cérebro. De qualquer forma, foi uma paralisia do sono porque eu estava completamente sem maneiras de sair dali naquele momento e assistindo tudo aquilo enquanto eu visualizava meu quarto. Então, eu estava de olhos abertos, né? Então, foi a minha experiência, né, com esse fenômeno. Até, acho que deve ter sido bem mais aterrorizante, né, pelo fato da tua idade. E não consigo nem imaginar o quanto terrível foi isso, né? Isso te influenciou depois de tu conseguir dormir, alguma coisa assim? Eu realmente não lembro se depois eu fiquei assustado ou se por ser criança eu acabei esquecendo e não dando muita atenção, né? Mas é algo que eu lembro até hoje, né? Não sei se alguma coisa eu construí, né, com o passar do tempo, se foi realmente assim que aconteceu, mas a memória que eu tenho é essa, né?
Ah, mas é um caso clássico também até, né? Se for ver assim. Só o que me chamou a atenção foi o fato de tu conseguir perceber a tua mãe chegando e tal. Que geralmente a pessoa não se liga no que tá acontecendo, né? Extra a experiência. Então, eu vou contar meu segundo relato, e essa foi uma experiência um pouco mais. Acho que foi mais vívida pra mim, foi mais recente, foi esse ano, foi em março. Acho que foi março, metade de março, um pouco antes. O que aconteceu? Eu fui pra Chapecó, que é uma cidade vizinha que acho que a maioria das pessoas provavelmente conhece por causa daquilo que aconteceu com o time de Chapecoense há um tempo atrás. E eu também fiz de emprego e fiquei no hotel lá, né, na cidade. E na minha primeira noite, né, eu tinha conversado. Durante o dia eu conversei com a moça que eu fiz entrevista lá sobre essa questão espiritual. Ela me falou que ela é bastante sensitiva e tudo mais. E então eu fui com esse pensamento, fiquei pensando sobre aquilo. E eu dormi normalmente naquela noite, também deitado pra baixo. E tá, dormi, beleza, e de repente eu acordo. E a sensação que eu tenho não é de terror, novamente, no primeiro momento. Eu tô no meu corpo, e eu sinto como se meu corpo fosse o lugar mais confortável do mundo. Era como se eu estivesse deitado dentro de mim mesmo, era uma sensação estranha até. Mas muito confortável, era um lugar, assim, excepcional de se estar. E de repente eu começo a tentar me mexer. E aí que entra a questão de eu perceber que tô com paralisia do sono. Nesse momento eu me desespero, eu começo a escutar um chiado, e ele é muito forte. E é como se ele estivesse me prendendo, era como se tivesse chuva mesmo caindo, muito forte, e ele me prendia. E eu tentava me movimentar e acontecia as mesmas coisas da primeira vez. Eu lembro que eu tinha essa visão de que eu me levantava, mas levantava só meu plano astral, meu corpo astral. Eu me movimentava, mas eu não saí do lugar. Nessa vez eu não senti a presença de ninguém. Eu vi, não senti, eu vi. Próximo da porta da saída onde eu entrava, era como se tivesse alguém me observando de longe. Ele não chegava perto de mim, não falava nada, mas me observava. E eu simplesmente ignorei a presença. Eu decidi que eu não ia ligar para aquilo. E eu pensei assim, tá. Eu parei de tentar me libertar daquilo e eu defini, não, beleza, eu não vou conseguir sair disso aqui. Então eu vou me acalmar, né? E eu fui me acalmando e me acalmando. E eu percebi que conforme eu ia me acalmando, a sensação de pressão que eu tinha sobre o meu corpo foi diminuindo também. E o que eu acho que eu tive logo após essa paralisia foi uma projeção astral, onde eu lembro que eu me libertei do meu corpo, né? Então eu levantei um pouco e logo deitei de novo. A chuva estava bem calminha e aquela entidade que eu estava vendo antes já tinha desaparecido. A partir daí eu conseguia me movimentar. Não movimentava meu corpo, mas a minha alma, né? Meu corpo astral. E eu lembro de levantar o braço e os dedos e sentir minha energia saindo de mim mesmo e voltando. E foi uma experiência, assim, totalmente oposta de terror. Foi uma coisa muito incrível. Tanto que logo quando eu acordei, eu despertei, olhei lá fora, eu vi que não tava chovendo, né? Tinha dado um temporal logo quando eu deitei, mas a hora que eu acordei era 4 da manhã. Eu tinha deitado, era 1h30. E era 4 da manhã quando eu acordei, não tinha mais vento, chuva, nada, tava bem calminho. E até mandei mensagem pra um monte de gente. Acho que eu mandei mensagem pro Gustavo também, porque foi uma experiência bem ímpar, assim. E por isso que eu digo que se acontecer com você a paralisia do sono, se não aconteceu ainda, tenta manter a calma. Eu digo por experiência própria mesmo, que quando você mantém a calma, você entende o que tá acontecendo, talvez a tua vibração mude. Isso faça com que a tua experiência passe de uma coisa completamente negativa para uma coisa positiva. Tenta não ficar com medo, tenta aceitar a situação. Eu sei que, tipo, falar é fácil, não sei o quê. E talvez eu tenha sorte de ter conseguido agir, tipo, essa questão de perder o medo no primeiro momento. Mas pra mim funcionou. Quando eu decidi que eu não ia mais ficar aterrorizado com a situação e me acalmei, as coisas mudaram completamente. E a sensação foi totalmente oposto de terror. Foi muito prazeroso aquilo. Eu entendi que o meu corpo é a minha casa, de fato, né? Digamos assim. Nessa questão de eu estar ocupando esse corpo aqui. Que eu tenho que cuidar mais dele, me alimentar melhor, de um monte de coisa. E foi muito bom pra mim aquilo. Foi uma experiência muito positiva, na verdade. A entidade, né? A criatura que você viu, né, no momento que estava ali paralisado, você conseguiu distinguir alguma forma nela? Ou viu só de canto de olho, né, digamos?
Eu não conseguia ver nenhuma forma nela. Tipo, é o que as pessoas viam. Essa parte até foi bem igual aos outros, né? Era uma silhueta normal. Eu só achei estranho ela não tentar interagir comigo. Ela ficou me observando de longe só. A cama que eu tava, até a porta, dava mais ou menos uns 2 metros. E ela tava bem perto da porta, assim. Como se estivesse só apontando a cabeça, sabe? Não sei se consegue. Muitas vezes pode ser até porque tua energia estava muito boa no momento e ela não conseguia se aproximar, né? Às vezes é uma entidade negativa que pensou, ela viu que você saiu, ela pensou agora eu vou sugar e ela não conseguiu chegar perto, até porque você estava em vibrações muito altas no momento. Se você não tivesse, você não conseguiria ter feito a projeção astral, né? Isso é um fato, né? Então pode ser isso também. Não sei. Eu até falei com meu padrasto depois. Ele me disse que a projeção astral aconteceu porque eu tenho sensibilidade e é comum, tipo, pra mim isso vai acontecer muitas. Ele falou que vai acontecer muitas mais vezes. Aí eu fiquei assim, tá bom. Fiquei um pouco receoso, né? Porque, claro que tipo, dá um pouco de medo, né? Eu vejo todos esses relatos e tudo mais, inclusive os teus. E eu penso, nossa, eu vou ver um monstro, né? Mas acho que isso não vai acontecer. Tenho esperança que não. Outro ponto que eu achei curioso no teu relato, né, que nos dois que você fala, você estava deitado de bruços, né? E isso sim é bastante incomum, né? Até, por exemplo, quando eu particularmente durmo de lado, né? Mas quando eu vou fazer algum exercício espiritual, trabalhar com chakras, antes de dormir, por exemplo, sempre de barriga para cima, né? Que é para você deixar essas energias expostas, né? E é muito estranho você conseguir se projetar de barriga para baixo. Eu, particularmente, nunca tinha visto um relato assim. E até qualquer recomendação que você for ver de pessoas que trabalham com projeção e que dão cursos ou que escrevem livros sobre o assunto, elas sempre falam para você fazer de barriga para cima. Então, né, cada um é cada um, né? Realmente não dá para dizer que existe uma fórmula específica, né? Até, sei lá, tipo, quer dizer, né? Porque não foi algo que eu consegui, tipo assim, não foi algo que eu fiz por tentar, não. Eu deitei pra fazer aquilo, né? Foi algo totalmente atípico, assim, pra mim. Não é algo que eu tenha controle, não é algo que aconteceu porque eu quis que acontecesse, né? Sim. Então eu também não sei o que dizer. Mas é isso aí. Eu vou contar também o meu próximo relato. Como eu falei antes, aquele relato que eu contei agora há pouco foi um caso totalmente isolado, né? E eu fui só ter paralisias do sono de novo na minha adolescência. Particularmente foi quando eu mudei de cidade, quando eu tinha 17, 18 anos, né? Nessa fase da vida, eu tive uma mudança de cidade, né? Foi algo bastante impactante, mudou totalmente minha vida e, claro, causou muito estresse no momento. Foi difícil se acostumar, né, com rotinas novas, pessoas novas, enfim, é tudo completamente diferente, né, muda 100% da sua vida. E nesses momentos eu tive muito período de estresse e de preocupação, e eu comecei a ter paralisias do sono praticamente dia sim, dia não. Só que eram paralisias do sono que não tinha nada demais. Eu acordava durante a noite paralisado, nem mesmo terror eu sentia, eu só ficava paralisado, não conseguia fazer muita coisa, me acalmava e voltava ao normal. E isso acontecia direto. Mas eu não, como eu disse, eu não me assustava, então também não me preocupei muito com isso, né? E com o tempo o estresse vai passando, né? Você vai se acostumando, né, com as coisas, o novo vai se tornando rotina e com o tempo isso foi passando. E eu parei de ter essas paralisias. Porém, houve uma noite, e fazia meses já que eu não tinha nenhuma experiência de paralisia, até tinha esquecido provavelmente, né, dessas situações. Isso aconteceu mais ou menos há uns 3, 4 anos, né? E eu posso garantir que foi a última paralisia do sono que eu tive. Depois dessa, eu nunca mais tive. E, né, como eu disse, já tinha passado o período de estresse e foi algo bem repentino que aconteceu. No quarto que eu dormia, a gente morava numa avenida, né? Então acabava sendo bastante iluminado pelas luzes da rua, né, e dos carros, então eu dormia numa penumbra, né, não era completamente escuro o quarto, né, e isso aconteceu, né, eu lembro até que quando eu acordei depois da experiência, era por volta das 3 da manhã, 2 ou 3 da manhã, era bem de madrugada mesmo, então o quarto estava só iluminado pela penumbra que vinha das luzes da rua,
E eu lembro que eu acordei de barriga para cima, né? Eu geralmente durmo de lado, né, quando eu pego no sono, mas às vezes a gente acorda em outra posição, né? Nesse caso eu acordei de barriga para cima e eu estava paralisado. Só que dessa vez, ao contrário das outras experiências que eu tinha tido anteriormente, eu comecei a sentir medo. E então eu já vi que alguma coisa estava fora do comum. E aí eu percebi no pé da minha cama uma forma. E dessa vez, ao contrário da minha outra experiência, essa forma estava bem mais definida. Eu não posso dizer que era uma forma humanoide, porque ela era muito acima de uma estatura humana. Era uma forma antropomórfica. Ela tinha um corpo, tinha uma cabeça, podia distinguir até os braços dela. Eu não conseguia ver as pernas porque ela estava, digamos, de pé no final da minha cama. E ela era grande, era bastante grande, muito maior do que um ser humano normal. Muito maior do que um ser humano fisiculturista, digamos. E ela estava ali se impondo sobre mim. Eu conseguia sentir a energia negativa emanando dela. Eu fiquei com muito medo, foi muito terror. E de repente, né, conforme eu não conseguia me libertar dessa situação, eu não conseguia me acalmar, essa forma ela começou a tomar espaço. Ela foi perdendo as características antropomórficas dela. É difícil de definir, porque de uma maneira bem lenta, ela era uma sombra completamente negra, não conseguia ver nenhum detalhe, exceto que ela tinha esse formato mais ou menos humanoide. E essa sombra ela começou a se espalhar pelo quarto. Eu não vou dizer que essa forma começou a se mexer, porque ela não estava se movimentando como um ser humano. Ela se movimentava como uma sombra que acompanha a luz, sabe? E vai mudando de direção, só que em vez de mudar de lugar, ela simplesmente se expandia e tomava cada vez mais o meu quarto. Então, aquela penumbra que existia no meu quarto ia se tornando sombra, completamente sombra, ia se tornando negro. Nessa época que isso aconteceu, eu já praticante de ocultismo e práticas do tipo, eu estava num período da minha vida onde eu estava fazendo meditações praticamente todo dia. Praticamente não, eu lembro que nessa época eu estava fazendo meditações onde eu entoava mantras para Shiva todos os dias, né? Eu fiz isso por um período de mais ou menos 200 dias seguidos. Então, no período que isso aconteceu, eu devia estar na metade dessa prática e já devia ter feito mais ou menos uns 100 dias. E para quem faz esses períodos de prática de mantra, sabe que quando você faz isso todo dia, o mantra pouco a pouco ele vai tocando na sua cabeça o tempo inteiro. Então você está dirigindo, o mantra está na sua cabeça, você está lavando louça, o mantra ele vai estar tocando na sua cabeça, você está pegando no sono, ele vai estar tocando na sua cabeça, e ele começa a virar a música de fundo do seu dia, quando você faz isso regularmente. E como eu fiquei um período muito grande de tempo fazendo isso, o mantra de Shiva estava na minha cabeça o tempo inteiro. E quando eu consegui tomar um pouco de consciência nessa experiência, a primeira coisa que eu lembrei, o mantra de Shiva. O mantra de Shiva ele é muito positivo. O próprio Shiva ele é um arquétipo que ele demonstra, né, ele é uma representação de domínio sobre si próprio. Então ele representa de alguma forma o domínio sobre o medo, e foi uma coisa que eu lembrei durante a experiência. E eu comecei a entoar na minha cabeça o mantra de Shiva. E quando eu comecei a entoar esse mantra, no começo com bastante medo, mas tomando bastante confiança no que eu estava fazendo pouco a pouco, e de que isso iria resolver a situação, essa sombra foi perdendo força. E ela foi retornando para a forma original dela, até que simplesmente ela sumiu. Eu consegui tomar consciência, me libertar da paralisia do sono e voltar ao meu estado normal. Muito assustado, eu lembro que eu liguei a luz do quarto, fiquei um tempo no claro ali, pensando um pouco sobre o que tinha acontecido. Respirei fundo, eu lembro que fiquei vários minutos ali parado, refletindo sobre a experiência, até que eu fui me acalmando, desliguei a luz e consegui dormir normalmente. E como eu disse, foi a última vez que aconteceu algo do tipo comigo. Nunca mais tive nenhuma experiência de paralisia do sono ou algo similar. Eu acho que essa última tua experiência foi mais atípica porque tu já tinha um conhecimento, talvez, né, da situação também e de maneiras para talvez evitá-la, né? Nesse momento o mantra veio na minha cabeça. Se talvez eu não tivesse conhecimento de magia, mesmo se eu não estivesse praticando o mantra, talvez
fosse fazer alguma oração, alguma coisa do tipo, porque nesse momento você não tem muitos meios de se defender, a não ser com a voz, né? No caso, a sua voz mental. Você não consegue se mexer, você não consegue fugir, então você acaba tendo que usar palavras para se defender ali. E no meu caso, usei o mantra, né? Se fosse uma pessoa cristã, acredito que uma oração talvez resolveria o problema, quando feita com bastante confiança. Acredito que ela possa ser útil, né? Mas também um meio, né, de se defender, que no meu caso deu certo, não sei se funcionaria com outras pessoas. E a gente também não sabe que tipo de entidade era aquela, ou se talvez fosse algo da minha cabeça, né? A gente não tem como saber, né? E aí pessoal, aqui é o Gustavo. Eu tô fazendo essa pequena interrupção aqui no meio da edição mesmo, porque a partir dessa segunda parte vocês vão perceber que praticamente vai chegar um ponto aí que praticamente só eu que vou estar falando. O que acontece é que aí no meio da nossa gravação o Wellington acabou passando mal. Acontece, né? E pra gente não parar, ele também pediu pra mim continuar falando sozinho, né? Pra não ter que interromper o podcast e deixar pra gravar outra hora e acabar atrasando o episódio ou algo assim. Então eu continuei falando sozinho ali e explicando. Vocês vão ver aí que vai ter um momento aí da segunda parte que ele vai sumir da gravação, mas é porque aconteceu isso, né? Só pra não ficar estranho pra quem tá ouvindo também. Mas depois no final ele também volta, né? Ele dá uma melhorada e volta pra dar as considerações dele também, né? São coisas que acontecem, né? Então vamos passando para o segundo documentário, né? Da segunda parte do episódio, que a gente assistiu um documentário chamado Hostage to the Devil. Como eu disse lá no início, não foi lançado em português esse documentário, mas você encontra ele legendado, né? Bem facilmente. O que ele conta esse documentário, né? A gente selecionou esses documentários, né? Também buscando algo mais sobrenatural, né? Como eu falei no início, para a gente estar encaixando isso mais no tema do podcast. Esse documentário em particular, quando eu comecei a assistir ele, né? Ele me foi vendido como, né, vendido entre aspas, como um documentário que falava sobre exorcismo, né? E quando ele começou, ele é um documentário bastante cansativo. Isso a gente tem que admitir, eu acho, né? Não sei se o Wellington vai concordar comigo, mas ele é bem cansativo de assistir, porque ele demora muito para entrar no tema que realmente interessa, que é a parte do exorcismo. Acho que quem for assistir ele não vai assistir por causa da vida do sacerdote, por ter interesse na biografia dele, mas sim por causa da parte do exorcismo, né, que a gente vai falar mais pra frente o porquê que esse exorcismo foi tão importante, né, na vida dessa pessoa, que é um sacerdote chamado Malak Marty. A gente vai estar falando sobre a história dele, né, e por que ele é um personagem tão icônico, né. Inclusive, pelo que eu pesquisei, ele foi uma das inspirações para o clássico, né, de terror O Exorcista, lá de 73. Ele foi um dos padres que inspirou, né, uma das figuras de um dos padres lá do filme. Mas o Wellington, acho que antes pode falar um pouco sobre o que é esse fenômeno do exorcismo, né, na visão cristã, né, o que seria a própria possessão, né. Antes de falar a visão cristã, eu li um post de um psicólogo chamado Wellington Zangai, e eu descobri depois que o nome dele era Wellington, não foi porque ele se chama Wellington que eu usei ele como referência, que dá uma visão psicológica, e basicamente diz que o indivíduo, por ter uma fé e compreender a realidade por meio de uma referência religiosa, ou seja, ele enxerga o mundo baseado no que ele aprendeu religiosamente falando, e isso é comum a muitas pessoas, né? E a religião também, como uma religião abrange muita gente, geralmente as pessoas tendem a ter uma visão da realidade semelhante. E essas pessoas tendem a tratar as coisas em geral como coisas que são oriundas de uma entidade, né? E no caso do cristianismo, que é pregado pela maioria das igrejas,
esse mal poderia ser um demônio. Logo, a pessoa, quando está com algum distúrbio psicológico, que é relacionado a alguma dor, um sentimento profundo, provavelmente será visto como uma possessão demoníaca. E a possessão, para os descrentes nesse caso, não passa de uma interpretação que um grupo de pessoas, crentes de que aquilo seja uma ação de uma entidade espiritual sobre um corpo, dá uma situação. Então, basicamente, quem não crê acha que a situação da maneira que a pessoa age é só a maneira dela estar lidando com a situação. E assim, muitos dos casos de exorcismo e os sintomas de possessão relacionados a eles são decorrentes de problemas neurológicos e psicológicos que vão acabar se manifestando em momentos de grande estresse ou raiva, né? Por isso tu vê a pessoa gritando, se esperneando e tudo mais. É uma reação psicológica a um estresse grande, uma raiva, uma tristeza e coisas semelhantes. E agora, por experiência pessoal, eu vi exorcismo dentro da igreja que eu frequentava, presenciei isso, e eu vou dar um ponto de vista cristão baseado nisso, né? O pastor da igreja que eu frequentava dizia que nosso interior é como uma casa. Se estiver cheio de coisas boas, coisas ruins não vão entrar, não vai ter espaço. Mas se ela estiver vazia, coisas ruins podem acabar entrando. Por isso eles falavam isso para dizer para a pessoa, coloca Deus no teu coração, pensamentos positivos, etc. E até certo ponto concordo com isso, mas não é o caso. Sejamos assim, um ser maligno pode entrar lá. E esse ser, sim, vai ocasionar vários pontos negativos, né? Então, a negatividade na vida da pessoa não é ocasionada por ela em si, mas sim por uma entidade maligna. E então, eles viam problemas e fenômenos psicológicos, dentro do que eu me lembro, pelo menos, sempre associados a uma entidade maligna. E como eu falei, eu presenciei alguns exorcismos dentro da igreja que eu ia, que era uma igreja evangélica, e basicamente, assim, era um negócio absurdo. Pessoas que claramente não tinham força alguma, precisava de 4, 5, 6 pessoas para segurar ela. Era um negócio absurdo. E jogava a cadeira para um lado e para o outro, e gritava, esperneava. Quando não, ela falava como se fosse o demônio falando. Então, assim, eu não conhecia a pessoa. Muitas vezes eram pessoas que eu nunca nem tinha visto na igreja. E eu não posso dizer até que ponto isso é verdade ou não, vai da crença de cada um. Mas que de fato eram experiências bizarras da pessoa ter uma força sobre-humana, de fato acontecia. E daí era feito isso na igreja evangélica que eu frequentava, né? O pastor ali, mediando o divino nesse caso, fazia uma oração, falava com autoridade sobre o demônio e tal, e a pessoa acabava se acalmando, e tudo voltava ao normal. E depois ele dava aquele sermão de colocar coisas boas no coração para que isso não acontecesse. Claro que essa força sobre-humana, ela não é algo exclusivo de experiências de exorcismo, né? Pode ser associado até mesmo a algo psicológico, tanto que é comum em momentos de estresse extremo, raiva extrema, ou até mesmo coragem, tu tá fazendo coisas para salvar alguém, por exemplo, né? Tu vê aí pessoas, às vezes, um pai levantar um cara por um período curto de tempo para poder salvar o filho, ou coisas semelhantes, é comum de acontecer, eu acho, né? Talvez não tão comum assim, quando eu tô falando, mas pode acontecer, eu já vi casos, né, que passaram na televisão, inclusive. E são forças sobre-humanas que são relacionadas a um sentimento muito forte. Então o teu corpo tem aquele potencial de fazer aquilo, ele não é acessado porque ele gera uma exaustão muito grande, mas mediante um medo ou alguma coisa muito forte, esse potencial acaba sendo liberado. Mas eu não vou criticar o que aconteceu na minha igreja, as experiências que eu tive lá, e também não vou criticar as crenças de quem acredita nisso, porque são maneiras diferentes de ver o mundo, né? Até acredito que existam vários pontos de relatos de exorcismo que desafiem, né, esse ponto de vista que as pessoas têm do psicológico, de ser algo totalmente psicológico, né? Como, por exemplo, a própria força ali que você citou sobre-humana, né? Apesar dos pesares, né, que também você citou, mas você tem alguns casos, né, muito raros, são raros mesmo, até os próprios padres falam que são coisas que acontecem uma vez na vida, que eles veem uma vez na vida durante um exorcismo, que é, por exemplo, objetos levitando ou as pessoas se contorcendo de formas sobre-humanas, ou também, né, outro fenômeno de pessoas falando línguas que elas não têm meio nenhum de ter conhecimento dessa língua. É até ridículo você falar que é algo armazenado na cabeça delas, porque é extremamente complicado como que uma criança de
5, 6 anos de idade, que até é citado no próprio documentário, né, nesse documentário, um caso de uma criança de 8 anos de idade que falava latim fluentemente durante um exorcismo, sem ter nenhum conhecimento dessa língua, provavelmente nem sabia que existia essa língua. Então, algumas coisas que desafiam esse ponto de vista mais psicológico. Porém, né, com certeza, os próprios padres falam que a maioria os próprios padres exorcistas, né, falam, né, até no próprio documentário isso também é citado, que vários casos de exorcismo são muito simples, né, entre aspas, né, porque você não tem nada de absurdo acontecendo, a pessoa simplesmente está num estado fragilizado ali, os padres fazem os ritos tradicionais do exorcismo e a pessoa vai melhorando. E muitas vezes essa pessoa tinha algum problema psicológico, né? E não dá para negar isso. Muitas vezes é simplesmente um problema psicológico. A pessoa pode ser muito fanática pela religião e acreditar que a única coisa que pode explicar isso seja uma possessão demoníaca. E simplesmente o fato do padre ir lá fazer o rito do exorcismo acaba curando essa pessoa, pelo fato dela acreditar que aquilo é algo genuíno. Mas também acredito que existam casos onde esse fenômeno seja verdadeiro e que realmente esse processo que os exorcistas fazem realmente sirva de alguma coisa, realmente seja uma expulsão do demônio, não no corpo da pessoa, porque eu acredito que o termo possessão seja um termo errôneo. Eu não consigo acreditar que um espírito pode ocupar o corpo de outra pessoa que já está encarnada. Isso não consigo conceber a lógica disso. Acredito que o termo mais adequado para isso seja aquilo que as religiões afro-americanas usam, que é o termo encosto, ou seja, o espírito, qualquer que seja, que também não acho que sejam demônios, são simplesmente espíritos de extremamente baixo nível. E esses espíritos grudam na pessoa, eles vão ficar na pessoa devido a N fatores e não vão sair dali de jeito nenhum, a não ser, né, você tem essa opção do exorcismo, você tem nas próprias religiões afro-americanas vários ritos que podem ser feitos para estar tirando esses espíritos que ficam atormentando a pessoa. Então são várias situações, né, que podem ser tanto psicológicas como realmente algo que tem a ver com o lado espiritual, religioso, né? Mas acho que dá pra gente falar um pouco mais sobre o próprio documentário, né? Que ele vai situar esse personagem do sacerdote Malak Marty durante a época da reforma da Igreja Católica, que foi quando aconteceu a criação do Concílio Vaticano II. A gente vai estar falando mais em detalhes depois, mas basicamente o que aconteceu durante o concílio foi que várias crenças, né, isso aconteceu ali na década de 50 e 60, várias crenças do catolicismo foram questionadas pelas próprias autoridades da igreja, né? E foi proposta uma modernização das crenças. Essa modernização de crenças não é algo que todos os sacerdotes católicos de todas as ordens concordaram. Algumas acharam que não deveria ter sido feito. Isso fez, né, com que houvesse alguns rompimentos na Igreja Católica, inclusive o próprio sacerdote, o Martin, ele acaba se afastando da Igreja Católica, né? A gente vai contar um pouco mais sobre a história em seguida. E acho que dá para falar um pouquinho sobre quem era o Malak Marty, né, de onde ele veio, né, e como ele veio a se tornar um sacerdote. O Marty nasceu na Irlanda em 1921. Ele era de uma família que era bastante católica e devota. Acho que não sei se era comum naquela época as famílias na Irlanda serem assim, mas a família dele era. E ele tinha mais 3 irmãos e todos se tornaram padres, né? Na verdade era ele mais 4 irmãos, né? E dos 5 irmãos, né, dos 5 filhos, né, da família, 4 se tornaram padres, né, inclusive ele. Em 1939, enquanto ele estudava filosofia na Universidade de Dublin, ele entrou na Sociedade de Jesus e se tornou parte dos jesuítas e foi ordenado sacerdote em 1954. Quando ele terminou esse curso, ele fez um doutorado em arqueologia, se não me falha a memória, história oriental e também linguagens semíticas. Isso foi na Universidade Católica da Bélgica. Ele se especializou posteriormente na Universidade de Jerusalém e na de Oxford também, em estudos
testamentais, conhecimento de Jesus Cristo, manuscritos hebreus e árabes. E chegou a participar do estudo dos famosos manuscritos do Mar Morto. O primeiro exercício dele foi no Egito, quando ele estava no país realizando algumas pesquisas arqueológicas. Quando foi trabalhar em Roma, o objetivo dele era auxiliar o cardeal Agostinho Bia. E em 1958 ele teve um primeiro contato com o Papa João XXIII e com o Vaticano. E ele foi por anos professor do Pontífico Instituto Bíblico em Roma. E é a base assim, da história de como ele saiu da onde ele estava até chegar em Roma, né? Ele acabou entrando, né, em Roma ali e ficando mais próximo do Vaticano, justamente na época que ocorreu o Concílio Vaticano II, né? Esse concílio ele aconteceu, né, ali por volta dos anos 60, foi depois de um período, né, ali dos anos 50, onde a Igreja Católica estava passando por um período bastante próspero, estava angariando muitos praticantes, né? Várias pessoas estavam se convertendo ao cristianismo nessa época. E em 1962, então, o Papa João XXIII, ele convocou o Concílio Vaticano II e diversas autoridades, né? Os concílios, eles juntam autoridades de todos os planetas, né? Autoridades do catolicismo. Todos foram para o Vaticano. Acredito que foi praticamente 2.000 pessoas, acho que um pouco mais até do que isso, de autoridades católicas de todos os lugares do planeta foram até lá para discutir o que o Papa queria, né? É que a igreja mudasse de mentalidade. E quando ele falava isso, ele queria que a igreja se modernizasse, se adaptasse aos tempos, né? Existiam várias crenças, vários costumes da igreja católica que já estavam, de certa forma, datados, segundo ele. E precisava ver essa reforma, né? O concílio decidiu fazer essa reforma. Várias crenças foram enfraquecidas, né? Crenças mais conservadoras, e foi adotado um tom mais moderno na Igreja Católica, né? Inclusive, uma das crenças que foi enfraquecida, e que é o grande tema desse documentário, foi a crença da existência de um mal absoluto, da existência do diabo. Hoje é muito comum, né? Você já vê o impacto disso hoje, né? Depois de tanto tempo, de que muitas pessoas que se dizem cristãs, né? Que se dizem católicas, mais precisamente, elas não acreditam que exista o diabo. Elas acreditam, podem até acreditar que existe um mal e tudo, mas elas não conseguem acreditar no diabo como algo personificado, como um ser que está em constante batalha com Deus, né? Esse combate eterno entre bem e mal acabou se perdendo um pouco desse conceito depois do concílio, né? Foi um dos objetivos de tirar um pouco dessa personificação que o mal tinha na Igreja Católica, de que tudo era causado pelo diabo, etc. A questão é que nem todos ficaram contentes com essa mudança, né? Como eu disse antes, existiam algumas ordens que preferiam esse viés mais conservador e houveram rompimentos, né, com a Igreja Católica, né? E a própria ordem jesuíta, eu acredito que não pensava tanto dessa forma, né? O Marty, como ele era membro dessa ordem, né, ele não concordava, né? Até porque ele, talvez pela experiência que ele já tinha de exorcista, ele já tinha visto esse mal, de certa forma, personificado, né, atormentando fiéis, né, da religião católica. E ali ele viu que estava errado pensar dessa forma, que esse mal existia sim, que esse combate existia. E então, em 1965, ele pediu a liberação da ordem jesuíta, né, da qual ele fazia parte, para poder deixar Roma, né, se afastar da igreja, se afastar do sacerdócio dele e mudar para Nova York. Nesse desligamento dele da ordem jesuíta, houveram várias controvérsias, porque a ordem jesuíta, quando você entra na ordem jesuíta, você faz 3 juramentos, né? É o juramento de obediência, né, aos seus superiores, né, a Deus, à Igreja Católica. Você faz o juramento de pobreza, né? Você renuncia a bens materiais, acúmulo de riquezas, etc. E você faz o juramento de castidade, né? Você não pode se casar, você não pode ter relações sexuais. E ao que tudo indica, né, existem fontes que dizem que ele foi liberado dos juramentos de obediência e pobreza, mas que não foi liberado do juramento de castidade. Existem alguns
algumas fontes que falam que ele foi liberado dos 3, outros dizem que apesar de ter sido liberado dos 3, ele nunca rompeu o juramento de castidade dele, né? E o que o Martin fala é que na experiência dele como exorcista, ele fala que ele encontrou diversos padres, bispos, que naquela época, né, logo depois do concílio, devido a essa atualização de crenças da Igreja Católica, essas pessoas já não acreditavam mais, né, como eu falei, na existência desse mal absoluto, desse combate contra o mal que a Igreja Católica pregava até então. O próprio Martin, ele fala que, né, no próprio documentário tem várias gravações de entrevistas que ele deu, onde ele diz que é essencial a existência do diabo, pois se não fossem por suas tentações, Deus não poderia exercer sua piedade. Então, segundo ele, é necessário que o ser humano ele seja tentado pelo próprio mal, para que Deus possa fazer seu julgamento e exercer sua misericórdia àqueles que merecerem ela, né? Porque o objetivo dos demônios é destruir a alma dos indivíduos até o ponto que o único destino deles seja o próprio inferno. E a possessão demoníaca, né, esse fenômeno em si, ele é descrito pelo próprio Martin como sendo um processo lento. Então não é algo repentino, que você está vivendo o seu dia a dia normalmente e de repente você está passando por uma possessão demoníaca. É algo que acontece gradualmente. Então o demônio, teoricamente, adquire algum interesse na pessoa, né, para tentar tomar posse da alma dela, né, digamos. E ele vai se aproximar, vai começar a fazer pequenos atos, a pessoa vai começar a apresentar alguns comportamentos fora do comum, pouco a pouco, até que de repente ela não tem mais uma vida própria. O demônio tomou conta totalmente da vida dela, ela já não age mais como a pessoa que ela era antes, mudou completamente a personalidade, tem episódios agressivos, não trata mais as pessoas como seres humanos, sempre de maneira agressiva e desenvolvendo vários sintomas, né, do que seria uma possessão demoníaca. E eu estou falando em termos totalmente cristãos aqui, né, para contextualizar também dentro do documentário, né. O Martin, ele sempre foi sempre não, né, particularmente depois que ele saiu de Roma e foi para Nova York, ele se tornou uma figura bastante pública. Ele dava várias entrevistas, né? Ele foi um autor bastante prolífero. Ele escreveu vários livros, principalmente sobre o tema do exorcismo, né? E com certeza, por ser essa figura que chamava muita atenção, ele acabou recebendo muitas críticas, né? Tanto da própria Igreja Católica, a qual ele tinha deixado de lado, de certa forma, né? Formalmente. Mas uma das principais críticas que ele recebia foi de um escritor que era teólogo, que era Robert Blair Kaiser. O Kaiser ele chegou a escrever um livro sobre o Martin, falando que ele era completamente uma farsa, né? Que todos os exorcismos que ele fez ao longo da sua vida, que ele escreveu em seus diversos livros e que ele contava na rádio, na TV que ele participava, eram todos farsas, era tudo romanceado por ele e que nada daquilo tinha acontecido de fato, era tudo inventado. O Kaiser, na verdade, ele acusava Martin, né? Inclusive ele escreveu um livro só criticando toda a vida do Martin e de certa forma expondo ele como uma farsa, dizendo que o Martin tinha tido um caso com a esposa dele, né? do escritor, né? Do Kaiser. E alguns autores, né? Autores católicos, eles depois de que esse livro veio à tona, expondo o Martin, eles afirmaram que o Kaiser, ele no próprio livro, né, eu não cheguei a ver o livro, né, mas o que essas outras pessoas disseram é que ele afirma no próprio livro que ele chegou a sofrer de distúrbios esquizofrênicos, né, durante sua vida. E as pessoas usam isso como argumento de que tudo que ele publicou contra o Martin, na verdade, era tudo coisa da cabeça dele, que ele desenvolveu ao longo dessa esquizofrenia dele, e que nada daquilo é verdade, são só acusações falsas, né? Esse cara é um dos principais críticos do Martin, né? E ele criticou ele até os últimos momentos da vida dele. Inclusive, ele estava vivo na época que foi feito o documentário, que foi gravado, né? Que ele faleceu em 2015, esse autor, o Kaiser. E no próprio documentário tem vários trechos onde ele faz críticas expressas à pessoa do Martin, né? Dele ser uma farsa. Então ele manteve essa opinião até o último dia de vida dele. E é natural, né,
que figuras públicas acabem atraindo essa atenção negativa, né, e essas críticas, né. Mas o grande ponto do documentário, depois dele contextualizar toda a história do Martin, é o ponto mais interessante dele, que fala sobre, não sobre qualquer exorcismo, sobre o último exorcismo que o Martin foi fazer na vida dele, que é algo bastante fora do comum que acontece. E o documentário, né, uma crítica ao próprio documentário é que ele demora muito a chegar a esse ponto do último exorcismo, né, dele. E acaba criando essa expectativa, né, quando você descobre sobre a existência desse documentário, de que vai se falar sobre o tema do exorcismo, mas na verdade ele acaba demorando muito para chegar nesse assunto. Mas quando chega é bem impactante. Essa história do último exorcismo de Martin, que a gente vai falar um pouco sobre ela agora, é o momento mais emocional assim do próprio documentário. Assim como o Gustavo comentou, se você for assistir o comentário, assim, tipo, acho que ele vale a pena assistir, né? É uma história bacana de se acompanhar, apesar de ser um pouco tediosa, e ressalto a crítica que o Gustavo fez, né? De ter demorado muito pra chegar nessa parte, que basicamente foi porque eu comecei a assistir também o documentário, depois que o Gustavo me passou, e eu esperava que fosse desde o começo já tratando desse assunto. O que aconteceu nesse último exorcismo do Martin? Isso aconteceu em 1999, né? O Martin ele foi convocado por um amigo dele, que era médico e teólogo, depois desse cara ter encontrado uma menina de 4 anos de idade, né? Completamente uma criança, né? Totalmente inocente, mas que, segundo ele, estava sofrendo de possessão demoníaca. Ela necessitava de um exorcismo. É um caso bastante peculiar, porque é difícil você imaginar, né? Pessoas adultas você até consegue imaginar, mas crianças fingindo um exorcismo, por exemplo, ou mesmo tendo distúrbios mentais a ponto de realizar esses atos que acontecem durante o exorcismo, é muito difícil, né? Elas terem essa mentalidade, até pela própria inocência de uma criança, né? E mesmo de um ponto de vista espiritual ou religioso, católico, enfim, é muito bizarro você imaginar uma criança de 4 anos sofrendo de uma possessão demoníaca. Eu acredito que para aqueles que presenciaram, né, porque o Martin ele já estava bastante velho nessa época, ele tinha 77, 78 anos por aí, e ele era acompanhado por várias pessoas durante os exorcismos dele, né? Ele não ia sozinho, né? Ele tinha uma equipe, né? Tinha um motorista, tinham pessoas que auxiliavam ele em diversas coisas durante o próprio exorcismo, né? E acredito que para eles a experiência deva ter sido também muito traumática. Você vê isso no documentário, que foi um momento muito emocional para todas as pessoas envolvidas nele, né? E segundo as pessoas, né, que trabalhavam com ele na época, o Martin já estava muito fragilizado nessa época. A idade dele já não ajudava muito. Ele estava bastante mal fisicamente e, segundo alguns também, ele estava fraco espiritualmente, né? Já não estava 100%, né? Principalmente devido à idade. O motorista dele, na verdade, na época, era um agente da CIA, um ex-agente da CIA, eu acho. E era ele que levava o Martin, né, que atuava como motorista mesmo dele, mas não acompanhava os exorcismos. Ele, inclusive, ele se emociona muito durante o documentário, né, tem uma reação emocional muito forte quando eles revivem toda a situação, eles visitam o local onde houve esse exorcismo, que foi o último exorcismo da vida do Martin. E essa reação emocional acontece porque após esse exorcismo o Martin falece. E em detalhes o que acontece. Eles escrevem que quando eles chegaram no local, né, tinha essa família, era o pai, a mãe e a criança. Não fica muito claro se tinha mais alguém junto da família, mas acredito que seja o pai, mãe e criança mesmo. No que o Martin chegou com a equipe e ele cumprimentou os pais, ele foi para cumprimentar a criança e a criança falou exatamente nessas palavras: "Você é o padre Malak Martin? Você acha que vai conseguir ajudá-la?" Num tom bastante desafiador. E até eles escrevem que o próprio Martin tentou ignorar isso no momento, né, porque ele já percebeu que o demônio estaria agindo por meio da menina ali, já estaria desafiando ele. Então eles passaram pro ato do exorcismo, né, foram para dentro de casa. E o demônio que ele falava através da garota foi uma experiência bastante traumática, eles escrevem, as pessoas que participaram.
e ela se comportou de uma forma extremamente violenta durante todo o ato do exorcismo. Ela ficava jogando fatos para as pessoas que estavam naquele recinto. Ficava jogando fatos que não tinha, né, condição nenhuma dela saber, né, por ser uma pessoa que não conhecia nenhum deles lá, né, ela só conhecia a própria família, ela não conhecia nenhuma dessas pessoas que estava participando lá, por mais que o Martin fosse uma figura pública. Ela era uma criança de 4 anos de idade, e as pessoas que participaram desse exorcismo comentaram que ela falava coisas muito, muito particulares que só a própria pessoa sabia. E ela jogava isso na cara, usava como forma de deboche, de escárnio, e se comportava de maneira muito violenta, de uma maneira sobre-humana, principalmente por ser uma criança. Mas eles fizeram o ato do exorcismo. A princípio, o Martin achou que tinha resolvido a situação, a criança aparentou estar mais calma, e o motorista dele descreve que no final do exorcismo ele foi buscar o padre, né? O padre, não sei como eles se comunicavam na época, mas ele sinalizou que poderia vir buscar ele. Ele parou com o carro próximo ali à casa para o Martin entrar. Só que antes do Martin entrar no carro, ele foi se despedir da família, né? Lógico. Ele se despediu dos pais, e quando ele foi se despedir da criança, o motorista ressalta, né, que ele estava observando o Martin, e ele viu que a criança lançou um beijo para o padre quando ele foi se despedir para ela. Mas ele fala que não foi um beijo infantil, foi um beijo totalmente lascivo, de uma maneira como se estivesse debochando do padre, num comportamento de certa forma sexual da própria criança, algo bastante bizarro de se imaginar de uma criança de 4 anos. E ele fala que o próprio Martin ficou muito assustado quando ele viu isso, porque ele percebeu novamente que poderia ser uma ação do demônio que estava possuindo a garota. E nesse momento ele viu que o exorcismo dele não tinha dado certo. Então ele fala que o Martin ficou completamente sem reação quando ele viu isso acontecer. E alguns dias depois, né, não sei exatamente quanto tempo se passou, um dos amigos do Martin relata que ele recebeu uma ligação, né, de manhã. O telefone tocou, ele atendeu e era o padre Martin, do outro lado da linha. Ele falou com o próprio Martin, ele dizia que ele tinha tentado pegar um livro na estante dele. Ele falou que ele caiu, bateu a cabeça, só que ele falou que ele não simplesmente caiu, ele falou: alguém puxou minha banqueta. E então ele comentou, ele falou: acho que o diabo não estava feliz com o último exorcismo que eu fiz, né? Não foi exatamente nessas palavras, mas ele comentou que o diabo não estaria feliz com o último ato, né, de exorcismo dele. Naquele momento o amigo dele ficou muito preocupado, não entendeu direito o porquê da ligação, o que estava acontecendo, como que ele tinha ligado para ele tinha batido a cabeça, e logo eles descobriram que ele teve que ser internado, né, o Martin. Alguém foi lá ajudar ele, né, levou ele para um hospital, e alguns dias depois o Martin faleceu. O grande objetivo do documentário, né, através disso, é demonstrar essa luta que o Martin teve ao longo de toda a sua vida de exorcista contra o mal, de todo esse combate que ele desempenhou, de todas essas pessoas que foram mobilizadas para todos esses exorcismos. E principalmente o objetivo do documentário é demonstrar a existência do mal, né? Principalmente nesse viés católico, de que existe sim um mal absoluto e que ele deve ser combatido, e que o Martin é um exemplo disso. E eles até comentam no documentário que, infelizmente, a morte do Martin, principalmente da forma que ela foi, né, que eles afirmam que foi um ato desses demônios, né, do próprio diabo, que seja, de ter puxado a banqueta para causar a morte do Martin. E que então o mal teria, infelizmente, vencido essa batalha de ter levado o Martin dessa forma. Na questão de exorcismos e tudo mais, eu tive experiências de vida com isso, né? Então não acho que sejam falsos. Acho que alguns são ensaiados para fazer bonito para a população, mas alguns são de fato reais, né? Talvez esse último dele aí seja o caso de realmente ter acontecido. Mas o que vai um pouco de contra o que diz o espiritismo, por exemplo, né? Que o espírito não consegue te machucar, mas vendo
esses casos todos e tudo mais, parece que o espírito consegue mesmo te machucar e não só te influenciar. E não acho que o diabo, sendo ele um padre e tal, mas sendo um homem de Deus e tendo esse contato com o divino, não acho que o diabo teria o poder de influenciar. Assim, ele achar ali que fosse influência do diabo, ele ter acontecido aquilo com ele, ou até mesmo ele ter morrido, eu acho que não foi o caso, porque, sendo ele, como eu disse, sendo ele um homem que tem contato com o divino, ele provavelmente tem uma proteção de luz, né? Então o diabo não teria poder sobre ele, nem sobre a vida dele para fazer isso. E no fim, eu acho a história dele bem interessante. Acho que não acho que ele tenha sido um romantizador da coisa toda, que nem o cara lá citou. Eu acho que tenha tido casos que não foram exorcismo, né? Como tu comentou antes, tem casos que são apenas por questão da pessoa acreditar que ela vai ser curada por causa daquilo, e acaba sendo curada por questão de capacidade do cérebro mesmo. Mas eu acho que alguns deles, sim, de fato, foram um trabalho bem feito dele, né? Ele de fato tem que ter esse respeito por ele como uma pessoa que faz esse tipo de trabalho. E é a minha opinião final, assim, sobre o tema em si. Eu não quero me prolongar muito nesse tema, até pelo tempo do podcast, que está um pouco fora do normal hoje. Mas eu particularmente não... Eu falei totalmente ao longo do que eu fui descrevendo o que acontece no documentário, né? Claro que cada um tem que assistir para formar sua própria opinião. Eu falei nos termos, tentei utilizar os termos que eles mesmos usam durante o documentário para conseguir contextualizar bem, mas eu particularmente não acredito na existência de um mal absoluto ou mesmo de um bem absoluto, né? Essa dualidade, né, que é tão comum na Igreja Católica, né? Hoje menos do que na antiguidade. Eu não consigo conceber essa ideia muito bem. Tenho um pouco mais de empatia, por exemplo, pelos conceitos espíritas, por exemplo, de que, né, o mundo espiritual, acho que cada um, né, vai seguir seu caminho. Não existe esse combate absoluto, né? Não acredito na existência dele, muito menos na existência de um paraíso ou um inferno, né? Mas não significa que as experiências que aconteceram, né, que foram descritas não só nesse documentário, mas em diversos relatos de exorcismo, sejam completamente falsos, né? Como eu disse antes, existem sim espíritos que atormentam as pessoas, que podem se tornar grudados nelas e que vão influenciar a vida delas, que vão fazer de tudo para destruir a vida das pessoas simplesmente pelo prazer de ver essas pessoas sendo destruídas. E isso não é causado porque o diabo pediu para esses espíritos, que muitas vezes são chamados de demônios, atormentar essas pessoas, mas é uma escolha delas mesmo. Primeiramente pelo estilo de vida que essas pessoas tiveram durante a encarnação, para elas acabarem na hora de desencarnar se tornando esse tipo de entidade. Mas, como eu disse, eu não quero me prolongar muito, né, na minha opinião também. São temas que a gente vai acabar tratando de novo ao longo do podcast, né? São temas bastante recorrentes, né, do que a gente fala. Então a gente vai acabar retomando eles necessariamente. E eu acho que dá pra gente concluir o episódio aqui. Como eu disse, ficou bastante longo, né? E é um formato diferente, né? E fica a recomendação. Acho que o Wellington também compartilha da mesma opinião da mesma opinião que eu, de que são documentários que valem a pena ser assistidos, né? Os dois temas são bem interessantes. A biografia do padre é bastante interessante pela história dele, né? E o tema da paralisia do sono é um documentário mais voltado a te assustar mesmo, mas não deixa de ser verídico pelos relatos das pessoas que realmente passaram pela experiência, né? Mas acredito que agora a gente comentou o que tinha que comentar e vamos ficando por aqui, né? Eu já me despeço, peço para que vocês compartilhem o episódio, né? Que assistam os documentários, aqueles que se interessarem pelo tema, e aqueles que tiverem algum relato relacionado a alguma coisa que a gente comentou, tanto nesse como em episódios anteriores, pode estar mandando para a gente no desocultados@gmail.com ou no nosso próprio site, tem um espaço lá para você escrever se você preferir. Eu vou me despedindo, ficamos por aqui, até o próximo episódio. É isso aí, até o próximo.